Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José de Geografia e a aula de hoje é sobre unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas de reservas biológicas, florestas, parques, estações ecológicas, que foram regulamentados pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, uma lei do ano 2000. Os principais objetivos são garantir a preservação da diversidade biológica, promover o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e proteger as comunidades tradicionais, bem como seus conhecimentos e suas culturas. Existem unidades de conservação na escala federal, estadual e municipal. As unidades de conservação podem ser de dois tipos: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As primeiras, como o nome diz, são áreas onde não se permite que se construa qualquer tipo de moradia e são destinadas apenas a pesquisas científicas ou ao turismo ecológico. Já as de uso sustentável permitem a presença de moradores e atividades econômicas sustentáveis, isto é, que conservem ou reponham os recursos naturais que utilizam. Em 2017, já existiam no Brasil mais de 1.700 unidades de conservação de diversos tamanhos. Agora, a gente vai falar dos exemplos de unidades de conservação de proteção integral. Existem as estações ecológicas, visam a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional. Depois nós temos as reservas biológicas, objetivam a preservação integral dos recursos naturais existentes em seus limites. É proibida a visitação pública, exceto com o objetivo educacional. A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Agora a gente vai falar dos parques nacionais. Visam a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação em interpretação ambiental, de recreação e de turismo ecológico. Esse turismo ecológico ele é muito atraído pela própria beleza do parque, que atrai os turistas que vão em busca de um lazer, de conhecer as belezas do nosso país. Então, neste momento, a gente chega nos monumentos naturais. Visam preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica novamente. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas a restrições pelo órgão responsável por sua administração. E agora a gente chega no último exemplo de unidades de conservação de proteção integral, que são os refúgios de vida silvestre. Objetivam proteger ambientes naturais com vista à existência e à reprodução de espécies da flora local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições pelo órgão responsável por sua administração. Então, galera, esses foram os exemplos de unidades de conservação de proteção integral. Agora a gente vai falar das unidades de conservação de uso sustentável. Então, pessoal, esses foram os exemplos de unidade de conservação de proteção integral. Agora a gente vai falar das unidades de conservação de uso sustentável. E o primeiro exemplo que nós temos são as APAs, as áreas de proteção ambiental, que são áreas geralmente extensas, com certo grau de ocupação humana, que têm como objetivos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Depois nós temos as áreas de relevante interesse ecológico, que são geralmente de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota regional, visam manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local.
Daí a gente tem as florestas nacionais, que são áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que têm como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. Em seguida, a gente vai falar das reservas extrativistas, áreas utilizadas por populações extrativistas tradicionais cuja subsistência, ou seja, sobrevivência, eles vivem dessa atividade, baseia-se no extrativismo e completamente na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Visam proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e, além disso, assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. Também temos as reservas de fauna, áreas naturais com fauna de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, que devem ser preservadas. E chegamos agora nas reservas de desenvolvimento sustentável. Tem como objetivo preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida das populações tradicionais que habitam a área. São populações tradicionais cuja a existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvido ao longo de gerações. Por fim, nós temos o último exemplo, que são as reservas particulares do patrimônio natural, as chamadas RPPNs. São áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Um compromisso entre o proprietário e o governo é assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público. Nas RPPN só serão permitidas a pesquisa científica e a visitação como objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Então, pessoal, o Brasil, com as unidades de conservação, tanto as de proteção integral quanto as de uso sustentável, tenta proteger sua natureza, suas belezas, a fauna e a flora. O Brasil é um país muito rico, naturalmente falando. É um país extenso, com vários biomas: floresta amazônica, caatinga, cerrado, mata atlântica, pantanal, o pampa, com uma diversidade enorme de formações vegetais, uma diversidade enorme de animais de tudo que é tipo. Desde o início da colonização do nosso país, a nossa natureza vem sendo devastada, desmatada, muitos animais na lista de extinção. Então, proteger é um caminho para moldar o futuro, né? Imagina, no futuro não ter a fauna, não ter a flora, e a gente viver num país onde a natureza simplesmente deixou de ser cuidada, deixou de ser valorizada, que as futuras gerações não vão poder ter contato com aquilo que nós tivemos, tá? Enfim, não é difícil visitar algumas dessas áreas, tá? Algumas delas passaram por concessões, ou seja, foram entregues, no caso, né, para a iniciativa privada. Tu paga uma taxa de entrada e visita esses parques. Aqui a gente tem um exemplo no Rio Grande do Sul, o Parque da Serra Geral e o Parque dos Aparados da Serra. Nesses parques você consegue visitar cânions como o Itamezinho, como o Fortaleza. O exemplo de uma RPPN é aquela área que é particular, porém com acordo entre o governo e os proprietários é possível a visitação das pessoas para que a pessoa que detém aquela terra possa também ter uma fonte de renda. E esse tipo de atividade, principalmente o turismo ecológico, que também vira um turismo educacional, conscientiza as pessoas de que a nossa natureza, o nosso país e o planeta, eles devem serem sim conservados e cuidados, porque a gente tem aquela coisa na cabeça de achar que o mundo nos pertence,
mas é muito pelo contrário. Somos nós que dependemos da natureza para viver, uma natureza que seja sadia e principalmente equilibrada, que não seja um mundo muito quente nem muito frio, mas aquele que esteja propício para a vida humana e a vida dos animais, das formações vegetais, enfim, o nosso planeta é um ecossistema e o Brasil é um dos maiores países do mundo e com uma das maiores biodiversidades. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, curte aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou e até logo!